De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. Colorado perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro para a equipe do Atlético Paranaense, mas tem outros temas importantes. Rafael Borré a caminho do River Plate, o que tem da proposta do River por este jogador. E a situação de Rocher. Ele vai renovar o contrato, ele deu uma entrevista importante no Uruguai, eu quero tratar disso nesse conteúdo. Só peço a sua moral, né? O like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, assim você mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena. E também, ao se inscrever e ativar o sininho, recebe um aviso aí no seu celular assim que os vídeos novos, e tem vídeo todos os dias, vão pro ar, ficar sabendo das informações antes de todo mundo. Bom, o Internacional perdeu para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0 e basicamente a avaliação do técnico Paulo Pesolano é de que o Inter merecia um resultado melhor. Teve chances para fazer gols e não fez. Vocês sabem, essa é uma característica aqui do canal, eu não dou opinião, né, sobre os fatos, sobre as notícias que trago aqui. Mas a opinião do técnico Paulo Pesolano é uma informação, e é isso que eu preciso transmitir para vocês nesses conteúdos aqui do canal. Ele entende que o Inter merecia um resultado melhor, merecia até ter vencido o jogo. E Paulo Pesolano, que fez uma escalação diferente, né, mudando com preservações do Carboneiro, do Gabriel Mercado, do Paulinho, né, jogadores mais desgastados para esse jogo, o Inter foi diferente. E na visão do Pesolano, também há um elenco curto hoje. São os jogadores que estão à disposição. Ele não cobra a direção em relação a isso, mas ele pontua que ele também entende a questão econômica da direção ao não ter estes reforços. E é por isso também que ele diz que o Inter merecia um resultado melhor, mas acabou não conseguindo fazê-lo. Claro que ele também pontuou ainda a questão do Clássico Grenal, que ele, Paulo Pesolano, diz que acabou cobrando um preço, e que esse preço foi justamente o desgaste de alguns jogadores para a partida contra o Atlético Paranaense, ao menos desde o início. Mas o Pesolano ainda assim disse que o time se entregou até os últimos minutos, brigou e merecia um resultado melhor. Vamos falar sobre outros assuntos além do jogo, né? Tem outras coisas do noticiário que são muito importantes, mesmo num dia de jogo. Borré, por exemplo, e a proposta do River Plate. Mas eu quero começar aqui, nesses assuntos extra-jogo, falando do Rocher. Porque o Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha, trouxe hoje a informação de que o Rocher tem uma cláusula no seu contrato que, se ativada, dependendo de produtividade, renova o contrato por mais um ano de forma automática. O contrato do Rocher vai até o fim deste ano de 2026, e isto gera uma espécie de temor no Beira-Rio, porque ele pode ir bem numa Copa do Mundo no meio do ano e aí assinar um pré-contrato. E esta cláusula que existe no contrato, ela é uma cláusula de produtividade que o Inter não confirma, mas muito provavelmente é aquela cláusula padrão, né, no futebol brasileiro. Percentual, número X de jogos que, se atingidos, renovam o contrato de forma automática. Geralmente, se o jogador começa como titular ou se joga pelo menos 45 minutos, né? Que é uma cláusula que garante que o atleta está sendo aproveitado. A respeito disso, repito que o Inter não confirma qual é a cláusula, mas é importante, se esta for a cláusula pelo número de jogos, a gente fazer um levantamento com o que foram as últimas temporadas do Rocher, né? Foram 19 jogos no ano passado, 35 em 2024, e em 23, quando ele chega na metade do ano, são 25 jogos. Então, fazendo um cálculo médio aí, se ele fosse, vai lá, ter que atuar em 40 jogos, que seria 60% dos jogos do Inter no ano, o que normalmente é o percentual aplicado nessas cláusulas de número de jogos, né, de percentual de jogos, geralmente é 60%, o Rocher teria que fazer 40 jogos no ano. Ele nunca fez, desde que chegou ao Internacional. Mas ele deu uma entrevista no Uruguai, no dia de ontem, a rádio El Espectador, que é muito conceituada, né? Vários jogadores falam lá, o Pesolano falou lá quando estava acertando com o Inter. O Rocher disse nessa entrevista que ele passou por uma pré-temporada e era algo que ele precisava, né? Uma boa pré-temporada. O Rocher, se a gente lembrar, ele em 2024 ele tem problemas no joelho, ele não consegue fazer bem a pré-temporada. Aliás, em 2025, né, ele passa pelos problemas que ele não consegue fazer bem a pré-temporada, e aí quando ele volta, ele tem aquela fratura na mão, né, e fica basicamente o ano inteiro quase sem poder atuar.
e aí quando volta, depois tem um problema, enfim, ele não conseguiu jogar bem, não conseguiu se recuperar a pleno, né, no restante da temporada de 2025. E em 2024, ele também tem algumas questões ali que o tiram, né, com aquele problema na costela da reta final de 23, e ele não consegue fazer uma boa pré-temporada em 24. E agora é um cenário diferente, né? O Rocher disse que está curado de todos os problemas, fez uma pré-temporada boa e está de olho na Copa do Mundo pelo Uruguai. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Eu não tenho a informação de que o Inter esteja já negociando uma renovação de contrato, não descarto isso, mas eu não tenho uma confirmação de que isso esteja acontecendo. Até porque, para o Rocher jogar, vamos lá, 60 jogos, ele não pode assinar um pré-contrato no meio do ano, né? Porque aí vai ficar uma situação confusa. Então o Inter tem que, de certa forma, se precaver em relação a isso. Mas eu não tenho uma confirmação ainda de que o Inter já esteja conversando para renovar o contrato. Não descarto, mas não tenho uma confirmação e digo isso honestamente para vocês. Bom, situação do Borré. A informação de César Luiz Merlo, craque argentino, do jornalismo argentino, é de que o River Plate já está conversando com o Inter sobre uma tentativa de empréstimo do Borré. O Borré tem contrato com o Inter até 2028. O Gallardo é fã do futebol do Borré, um admirador. Foi com ele que o Borré foi muito bem, fez aquelas grandes temporadas com o River e saiu para a Europa. Então, o Gallardo é uma peça importante nesse quebra-cabeça. Ele tem contato com o Borré seguidamente e, pelo que a gente sabe, o Borré pode balançar se o Gallardo entrar no circuito sim muito fortemente para tentar convencer ele de ir para o River, jogar no River e cavar lugar para uma Copa do Mundo, o que o Borré não tem de forma assegurada ainda, né? Então isso é algo que mexe com o Borré nesse momento. O Inter não confirma ainda essas tratativas, né, com o River Plate, mas o César Luiz Merlo é muito bem informado e diz e garante, banca a informação de que o River está negociando com o Inter. Ah, importante, e o salário que o Borré ganha no Inter, ele está distante do que o River pode pagar por ele. Então tem um entrave bastante significativo, que é a questão salarial. Tem um ponto do Inter que, assim, é, nesse momento, algo que é quase um consenso, né? O Inter tem um contrato com o Borré até 2028. O jogador está melhorando de rendimento em 2025, está dando mostras, o Inter está apostando no Borré, então o Inter, nesse momento, ele certamente não vai fazer um negócio de graça com o River. O negócio de empréstimo é bastante difícil de acontecer, e aqui não é uma opinião minha, é por todo o cenário que a gente tem ouvido de exaltação ao Borré recentemente, especialmente depois do Grenal. Vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar aí nas próximas semanas e, por que não, nos próximos dias e próximas horas. Chegou até aqui, já sabe, né? Tem outros vídeos na tela aí, tem playlist dos vídeos do Inter aqui no canal, e eu peço de novo que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações, porque a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!